Boa noite, meu nome é Gabriel Saboia, sou fellow do primeiro ano de Retina e Vítreo da Unicamp. Semana passada eu falei de atualizações do tratamento de oclusões de ramo e essa semana eu fui responsável por falar das atualizações do tratamento das oclusões de veia central da retina. Inicialmente, fazer uma breve introdução, né? Junto com as oclusões de ramo, elas são responsáveis pela segunda maior causa de vasculopatias retinianas. A oclusão de veia central comete 0,08% da população e de fatores de risco vão desde o envelhecimento até hipertensão, glaucoma, fatores de risco cardiovascular, vasculites também estão associadas, existem até situações de coagulopatias, uso de anticoncepcionais, e como a patologia ocorre no nervo, alterações do escópico também podem predispor ao desenvolvimento dessa patologia, desde compressão, neuropatia óptica isquêmica, até mesmo drusas. Da fisiopatologia em si, é importante lembrar que da tríade de Visual, né, desde uma alteração de fluxo sanguíneo por compressão, até mesmo lesão endotelial e hipercoagulabilidade, isso tudo estaria associado à formação do trombo e à oclusão da veia. E, em geral, essa oclusão ocorre a nível ou proximal ou a nível da lâmina clivosa, ali no disco óptico. A razão disso é porque a artéria veia nessa região, elas terminam dividindo na adventícia e termina sendo a região de compressão. E aí predispõe à formação dessa oclusão. Alguns pacientes eles têm uma variação anatômica, que terminam desenvolvendo duas veias hemicentrais. E quando ocorre essa oclusão, às vezes ocorre somente em uma das veias e evolui uma oclusão de hemiretina. Toda vez que você pega um paciente desses com uma oclusão de veia central da retina, é importante diferenciar entre isquêmica e não isquêmica, tendo em vista que as oclusões isquêmicas têm um índice de neovascularização muito maior. Existem algumas variáveis que são importantes serem levadas em consideração para essa definição, desde a presença de DPR até mesmo uma acuidade visual igual ou pior a 20/200, a presença de áreas de não perfusão capilar na angiofluoresceinografia. Geralmente o parâmetro são 10 diâmetros de disco nos estudos originais, mas lembrando que quando for utilizar um exame de grande angular, isso termina tendo que ser adaptado. Não existe um parâmetro específico, mas tem que levar em consideração que a grande angular avalia uma região, uma área muito maior e também gera distorções espaciais. Isso tem que ser levado em consideração. Provavelmente precisa de muitos mais diâmetros de disco para ser considerado isquêmica nesses quadros. Então, é importante avaliar, por exemplo, alterações graves na perimetria de Goldman, ou até mesmo redução na onda B no eletroretinograma e alterações fundoscópicas exuberantes. Tudo isso estão associados a um quadro de oclusão de veia central isquêmica. Das complicações, é sempre importante lembrar da neovascularização, que está muito associado ao quadro de isquemia, que termina predispondo a formação de fatores proangiogênicos, entre eles o fator de crescimento do endotélio vascular, o VEGF, e também está associado por exemplo, à própria inflamação do quadro, a produção de interleucinas também está associada ao desenvolvimento disso. O mesmo vale para o edema macular, tanto a hipóxia gerando esses quanto aos fatores inflamatórios, levam a quebra da barreira, associado ao aumento da pressão hidrostática também, que a própria oclusão leva. Quanto ao tratamento, infelizmente, no momento não temos um tratamento bem estabelecido, específico para a oclusão de veia central da retina. Assim, já foi estudado a utilização de anticoagulação, mas os estudos são controversos, são estudos assim, que citam a possibilidade, principalmente assim, investigar coagulopatias em pacientes, por exemplo, jovens, com oclusões bilaterais, sem fatores de risco, né, mas nada tão bem estabelecido concreto. A questão da utilização de cirurgias, procedimentos cirúrgicos, como anastomose cororetinianas venosas ou canulação de veia com injeção de ocroplasmina ou trombolíticos, e até mesmo a neurotomia radial, são procedimentos que são citados em estudos de casos e de forma experimental, mas possuem complicações muito graves. Por isso, termina que na prática não são utilizados no dia a dia. Então, o que nós temos de principal mesmo no quadro de oclusão sem outras complicações seria mais o controle dos fatores de risco para evitar novas oclusões e até mesmo problemas sistêmicos associados. No surgimento da neovascularização, o estudo CVOS demonstrou que a utilização da panfotocoagulação somente após a neovascularização teria benefício, tendo em vista que o tratamento profilático teria um resultado semelhante. Quanto ao edema macular, o uso de corticosteroides e de antiangiogênicos são a principal forma de tratamento. Inicialmente, o estudo CVOS tentou investigar o uso do grid macular, mas terminou que não encontrou diferença na acuidade visual entre os pacientes que só observaram, fizeram um grid. Posteriormente, surgiram os estudos pivotais para a utilização de corticosteroides, tanto a triazonolona como os urdex,
E depois veio o nosso padrão ouro, que são os antiangiogênicos, com o uso tanto do ranibizumab, aflibercept e o bevacizumab. Todos esses estudos pivotais, eles foram muito bem retratados nas nossas aulas anteriores. Eu sugiro a quem não assistiu anteriormente, entrar no nosso canal no YouTube e assistir tanto a aula que fala mais sobre a fisiopatologia, o diagnóstico, quanto a aula de atualidades no tratamento. Ele cita bem esses estudos pivotais, fala os detalhes. O intuito dessa aula de hoje é trazer um pouco mais de atualizações, os estudos um pouco mais recentes. O primeiro estudo que eu vou falar é o estudo Raven, que avaliou o brolucizumab, né, que é um fragmento de anticorpo com 26 kilodaltons, né, você vê que o tamanho é muito inferior ao tamanho dos outros anti-VEGFs, e na teoria teria uma capacidade de ligação muito maior, do que, chegando a 10 a 20 vezes maior do que o aflibercept e do que o ranibizumab na ligação. Isso poderia auxiliar no tratamento, tanto para prolongar, quanto às vezes para ter um resultado melhor. Mas isso seria o benefício teórico. É, esse estudo que avaliou, ele terminou pegando pacientes com oclusões até 6 meses, com uma acuidade ali entre 20, 32 e 20, 320. A princípio, iria utilizar 6 loading doses mensais, seguido por um tratamento individual flexível, até 48 semanas. E fez uma comparação, o primeiro grupo foi do brolucizumab e o segundo com a aflibercept. A princípio, o desfecho seria a acuidade visual, em especial nas primeiras 24 semanas, e posteriormente, assim, os outros desfechos seriam a acuidade nas demais semanas, a porcentagem de participantes que ganharam, perderam certo número de letras, a melhoria anatômica mesmo do fluido no OCT, o número de injeções, tempo para recorrência, até mesmo questionários de qualidade de vida relacionados à questão visual. Infelizmente, esse estudo, antes de ser realmente completado, teve que ser interrompido devido à saída ao resultado do estudo Merlin, que foi um estudo que utilizou o brolucizumab, só que de forma mensal. E eles terminaram optando por suspender os outros estudos que estavam utilizando por mais de 3 meses, que seria o caso desse estudo, do Raven, porque o estudo Merlin demonstrou uma taxa de inflamação de 9,3% nos participantes, chegando a ter 0,8% de vasculite retiniana e 2% dos pacientes apresentaram oclusões vasculares, entre elas alguns participantes apresentaram oclusões arteriais, quadros graves, e por isso terminaram interrompendo esse estudo. No final, o Raven só conseguiu completar 66 pacientes do grupo 1 e 70 do grupo 2. Alguns dos resultados parciais aqui, até citando, terminou que ele não conseguiu demonstrar a não inferioridade em relação ao aflibercept, mas também o número de pacientes reduzido termina interferindo nisso também. Quanto aos ganhos de acuidade visual, assim, durante todo o período ele tendia a ter resultados semelhantes, apesar do aflibercept, em geral, durante o acompanhamento, ter tido um resultado ligeiramente superior. Somente com 76 semanas é que o grupo do brolucizumab ficava em alguns momentos um pouco melhor, mas, assim, se vocês notarem, o número de participantes diminuiu muito durante essas avaliações. Então, termina que não termina sendo uma boa referência, até mesmo quanto às pessoas do subcampo central. Teve alguns resultados, mas o número de participantes já era muito baixo. Isso limitou as avaliações estatísticas desse estudo. Até mesmo quando você vai olhar os efeitos adversos, uma coisa que chama atenção é que, mesmo com um número bem reduzido de participantes, o número de pacientes com isquemia retiniana, com oclusões venosas, com uveites, foi bem superior ao grupo do aflibercept, algo que chama atenção também e que chama atenção até mesmo dos resultados anteriores do estudo Merlin. Então, assim, infelizmente, nós não temos os resultados completos desse estudo para avaliar melhor. O outro estudo que eu trouxe também foi o Comino, que foi o estudo que avaliou o faricimab. Ele é um estudo bem semelhante ao Balaton, né? Foram estudos irmãos que fizeram um segmento próximo também dos dois pacientes. O faricimab é um anticorpo monoclonal bispecífico, tanto age contra o VEGF-A, quanto age também contra a angiopoetina 2. Na teoria, isso poderia ser mais benéfico, trazer resultados tanto a um prazo maior de extensão desse medicamento, como talvez resultados anatômicos e funcionais melhores. Esse estudo pegou pacientes com oclusão de veia central da retina e oclusão de hemiretina, com no máximo 4 meses, com visão entre 20/40 e 20/400. O espessura do subcampo central é maior ou igual a 325. Quanto ao desenho desse estudo, a princípio, tanto ele comparou com a aflibercept, 2 miligramas, tanto o grupo do faricimab quanto do aflibercept fizeram loading doses mensais por 6 meses, certo? Foram 6 doses,
e posteriormente iam fazer um tratamento individualizado. Vocês perceberem, o desenho desse estudo é bem diferente do TENAI, do Lucerne, do Yosemite e do Rhine, que não tinham essa loading dose semelhante para os dois grupos, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma outra diferença. O grupo aflibercept, ele vai ser, após as 24 semanas, termina sendo modificado e passa a utilizar faricimab, utilizando tratamento individualizado nos dois grupos. Isso termina limitando um pouco as nossas análises posteriormente quanto à capacidade e à comparação das duas medicações. Quanto ao intervalo de tratamento de forma personalizada, ele utilizou muito como referência a acuidade visual e a espessura do subcampo central, de forma quantitativa eles tentaram fazer. O que é importante ressaltar é que se o paciente em algum momento tivesse uma perda importante e e tivesse uma piora do quadro, ele não retornava mais àquele grau de extensão de antes. Ele sempre podia ser pelo menos 4 semanas antes disso. Quanto aos desfechos inicialmente avaliados, o principal foi a acuidade visual, foi o desfecho primário. Posteriormente, assim, proporção de ganho de pacientes com ganho ou perda de visão de 5, 10 ou 15 letras, a questão também da espessura do subcampo central, a proporção de pacientes que conseguiram estender mais a medicação e também os questionários de qualidade funcional. No final, foram avaliados 365 pacientes do grupo faricimab e 361 do grupo aflibercept. Só teve 3% de perda de segmento do grupo faricimab e 4,2% do aflibercept. Quanto ao desfecho visual, tanto com ganho de letras quanto a proporção de pacientes que ganharam letras foi semelhante, ganharam mais de 15 letras, foi semelhante nos dois grupos. E a proporção de pacientes que perdeu mais de 15 letras também foi semelhante, tanto no grupo do aflibercept quanto no faricimab. Importante ressaltar que esses resultados que eu estou apresentando hoje são somente os resultados de 24 semanas, que os resultados completos do estudo ainda não saíram. A proposta de demonstrar não inferioridade, ele conseguiu alcançar, no intervalo de confiança não superou a perda de 4 letras e, por isso, foi considerado não inferior ao aflibercept. Quanto ao desfecho anatômico, a redução da espessura do subcampo central foi semelhante tanto no grupo do faricimab quanto do aflibercept, e quanto à redução, a redução completa do leakage na angiofluorescinografia, o grupo faricimab teve um pouco mais de vantagem do que o aflibercept, mas esses resultados não foram ajustados, e termina que limita um pouco nossa avaliação nesse quadro. Quanto aos efeitos adversos, tiveram efeitos adversos bem semelhantes nos dois grupos. Vale ressaltar que os efeitos adversos foram um pouco superiores ao estudo Balaton, né? Teve um pouco mais de inflamação intraocular, até mesmo oclusões venosas e arteriais foram um pouco maiores nesse estudo Comino do que no estudo do Balaton. Apesar disso, foi bem semelhante entre os dois grupos. Quanto às considerações, assim, são resultados somente 24 semanas. Pode ser que é uma medicação que parece promissora para a utilização, para saber o quanto a gente vai conseguir estender só com os resultados finais mesmo do estudo. Teve um pouco mais de efeito adverso do que o Balaton, mas ainda são efeitos baixos e semelhantes entre os dois grupos. É uma pena que, assim, os resultados do aflibercept só vão nessa primeira etapa do estudo. A segunda etapa, a gente não vai ser avaliado essa questão. E a avaliação dos ganhos anatômicos na angiofluorescinografia terminou sendo limitada por causa do não ajuste estatístico. O outro estudo também avaliado nessa aula foi o QUASAR, que é um estudo que visa avaliar o aflibercept high dose, né, de 8 miligramas. Ele utiliza a medicação clássica, que já é bem conceituada, que é o aflibercept, que é uma proteína de fusão recombinante, que age tanto contra o VEGF-A, o B e o fator de crescimento placentário, e ele compara o aflibercept de 8 miligramas com o aflibercept de 2 miligramas. A pretensão é a duração de 64 semanas, avaliando pacientes com oclusões venosas, seja elas de veia, de ramo ou de hemiretina, pacientes com visão de 20/40 a 20/320 e uma espessura do subcampo central de pelo menos 300, 320, dependendo de qual for o aparelho utilizado. O desfecho primário também foi a acuidade visual, com 36 semanas. Também avaliar o número de injeções, o número de participantes com ganho de letras, os desfechos anatômicos também, quanto à espessura do subcampo central, e desfechos funcionais também desses pacientes, além dos intervalos de extensão de tratamento dessa medicação. Infelizmente, é um estudo que ainda não saíram os resultados. A pretensão é que o estudo finalize em maio de 2025 e que avalie 822 pacientes, a princípio. Quanto às perspectivas e outros estudos
em avaliação. Na semana passada eu citei alguns estudos que tanto servem para a oclusão de veia quanto a oclusão de ramo, por exemplo, o estudo Ripple e o estudo Orion avaliando implantes de dexametasona com uma duração mais prolongada e uma liberação mais lenta. O estudo utilizando o Annexin, que avalia uma possibilidade de tratamento para as oclusões em si, não somente das suas complicações, né? Seria um tratamento intravenoso, endovenoso para tratamento no momento da oclusão, e até mesmo citando talvez a cirurgia robótica auxiliando no futuro, as cirurgias retinianas em si, e diminuindo as complicações, talvez, um tratamento futuro, até mesmo uso também de inteligência artificial para ajudar a predizer nosso tratamento. Hoje eu também trouxe outro estudo, que foi o Biacon, que ele avaliou uma outra medicação, é o Tarcocimab, é uma medicação que é um conjugado de biopolímero com anticorpo. Eles pegaram um anticorpo que tinha uma ação anti-VEGF-A e colocaram um biopolímero com o intuito de tentar melhorar a eficácia desse anticorpo e aumentar a durabilidade dele também. Esse estudo terminou comparando com a aflibercept 2 miligramas. Vocês veem que é uma medicação muito maior, assim, são 950 kilodaltons, mas o intuito é esse, é tentar aumentar a durabilidade e melhorar o tratamento. A princípio, os participantes do estudo foi feito com oclusões venosas, seja elas de ramo, de veia ou de hemi-retina, diagnosticadas nos últimos 6 meses, a visão desde 20/25 até 20/320, com uma espessura de subcampo central de pelo menos 320 micrômetros. O estudo, a princípio, o grupo aflibercept fez 6 injeções mensais, uma loadose de 6 injeções mensais, enquanto que o grupo do Tarcocimab fez 2 injeções mensais, seguida por 2 injeções a cada 8 semanas. Posteriormente a esse período de 20 semanas, a partir da 24ª semana, os pacientes fizeram um tratamento individualizado de acordo com a visão e a espessura do subcampo central. Quanto ao desfecho primário, o intuito era avaliar não inferioridade com 24 semanas, em comparação com a aflibercept, e também avaliar posteriormente os secundários, o número de injeções, a acuidade visual, espessura do subcampo central e os efeitos adversos da medicação. Ele avaliou 284 pacientes no grupo do Tarcocimab e 284 também no grupo do aflibercept. Teve uma perda de 10% de segmento dos pacientes em ambos os grupos. O que vale ressaltar também é que a quantidade de pacientes com oclusão de ramo foi muito superior à oclusão de veia central da retina. Cerca de 220 no grupo Tarcocimab tinham oclusão de ramo e só 64 com oclusão de veia central. E no aflibercept, 218 com oclusão de ramo e 66 com oclusão de veia central da retina. Quanto ao desfecho primário, ele conseguiu demonstrar a não inferioridade num intervalo de confiança de 4,5 letras, que era o intuito deles. Ao mesmo tempo, eles demonstraram um ganho de letras semelhante desde a fase inicial, nas 24 semanas, quanto posteriormente, ao estender até as 48 semanas. Os dois grupos tiveram uma acuidade visual semelhante. O desfecho anatômico também, uma espessura do subcúmulo central, houve uma redução semelhante em ambos os grupos. Só que no grupo Tarcocimab o número de injeções foi menor. Um dos intuitos dele eram esses. Um dos planejamentos desse tratamento, talvez no futuro, é estender com 24 semanas. É o que a empresa responsável pretende, é o planejamento deles. O aflibercept, tanto nas oclusões de veia quanto nas oclusões de forma geral, utilizou 7 injeções, em média, em 48 semanas, enquanto que o Tarcocimab, 5 para as oclusões tanto de veia quanto de ramo, e somente 4 nas oclusões de ramo, isoladamente. Quanto aos efeitos adversos, foram bem semelhantes nas duas medicações. É importante citar que tarcocimab teve um pouco mais de inflamação intraocular, 2,5%, enquanto que a aflibercept 0,7%. Só que eles deixaram claro que nenhuma desses quadros de inflamação intraocular foi associada a vasculite ou oclusão vascular. É importante ressaltar que esse estudo terminou não separando a oclusão de veia central da retina. O número de pacientes com oclusão de veia central foi bem menor do que a oclusão de ramo. O número de pacientes com oclusão de ramo terminando sendo superior, a avaliação talvez para isso fosse melhor. O número inicial de injeções foi diferente, né? No início do estudo, o Tarcocimab utilizou menos injeções do que o aflibercept. E isso, assim, naquela avaliação posterior, né, de quantas injeções os pacientes utilizaram, isso termina influenciando também. Ainda não saíram os resultados finais depois do processo de extensão dessa medicação. Com 48 semanas eles avaliavam aquilo e posteriormente os pacientes faziam extensão das medicações. Na verdade, utilizava Tarcocimab nos dois grupos.
Outro estudo que eu trouxe também foi o TRUST. Ele é um estudo que está avaliando a utilização, não do tratamento de edema macular, mas o tratamento da oclusão de veia mesmo central, por si só, utilizando células-tronco autólogas, que são colhidas da própria medula óssea do paciente e são injetadas de forma intravítrea. Os pacientes foram pacientes com oclusão de veia central, entre 6 e 42 meses de diagnóstico, com visão entre 20/40 e 20/400. Dois grupos foram separados. A princípio, como esse estudo de fase 1 e fase 2 foi somente utilizado, assim, foi comparado com ele mesmo. O primeiro grupo foi a terapia intravítrea com essas células já imediato e injeção simulada 6 meses depois. E o segundo grupo fez primeiro a injeção simulada e somente depois de 6 meses fez a injeção, planejava fazer a injeção das células intravítreas. Como desfecho primário, assim, por ser um estudo inicial ainda, o intuito era ver a incidência e severidade dos efeitos colaterais e a viabilidade da terapia, né? Apesar disso, nos desfechos secundários, eles avaliavam questões funcionais, acuidade visual, microperimetria, eletroretinograma, e eles também queriam ver a questão perfusional também, tanto as zonas de não perfusão quanto a zona vascular foveal. Infelizmente, assim, não saíram os resultados finais desse estudo, mas teve um estudo que precedeu ele e serviu como base para ele, né? Foi um estudo que testou em alguns pacientes, né? Vale ressaltar que eu trouxe a tabelinha desse estudo anterior a ele, que mostrou, por exemplo, um dos pacientes o paciente que tinha oclusão na verdade, uma oclusão mista, uma oclusão de artéria e veia, ele tinha uma visão inicial de 20/800 e após o tratamento chegou a uma visão de 20/63. Talvez possa estar relacionado com, por exemplo, com reperfusão, não tem detalhes no estudo em si, mas isso só foi um paciente. Realmente a gente precisa do estudo, dos resultados mais completos do estudo para a gente poder avaliar e tirar conclusões. Assim, o que realmente temos de concreto com as informações, né? A gente continua com o básico que a gente já tinha mais evidências desde o tratamento inicial com os antiangiogênicos. Na oclusão de veia central da retina, a gente foca no controle dos fatores de risco, né? Ainda é controversa a anticoagulação, as cirurgias ainda são direcionadas mais a questões experimentais e estudos. Talvez com a cirurgia robótica no futuro a gente consiga resultados melhores e possa utilizar com menos complicações. O tratamento da neovascularização continua sendo utilizado com a panfotocoagulação após a neovascularização, baseado no estudo CVOS. E o edema macular, nós temos as três medicações iniciais utilizadas, o bevacizumab, ranibizumab e o aflibercept, né, com seus estudos pivotais, comprovando e posteriormente os estudos comparando as medicações também, mostrando resultados semelhantes. No futuro, nesse momento, assim, no futuro barra presente, né, chega no faricimab como uma opção de tratamento, o aflibercept 8 miligramas ainda aguardando os resultados, mas possivelmente uma opção também futura para utilizarmos. E o brolucizumab, infelizmente, como com os resultados dos estudos, não é possível utilizar. E como tratamento alternativo, os corticosteroides intravítreos, tanto a triamcinolona como o Zurdex, e talvez no futuro a utilização de outros implantes com uma duração mais prolongada ou mais lenta. Quanto à fotocoagulação em grade macular, pelo estudo de CVOS, não teve benefício nesses pacientes. Essas são minhas referências. Obrigado.